Olá, caros amigos e amigos. Começa aqui mais um Passa a Bola. Vocês sabem, é o programa desportivo da Rádio Transforma, que aborda o panorama futebolístico da última semana. Mais uma vez aproveito para quem ainda não o fez, se inscrever no YouTube na Rádio Transforma. É gratuito e é muito fácil de o fazer. E continuem-nos a seguir nas redes sociais. A semana começou com uma meia-final que, a priori, era um jogo relativamente fácil do Benfica com o Tirsense para a meia-final da Taça de Portugal. Fernando Jorge, confirmou-se que realmente o Benfica, com segundas linhas, ganhou facilmente a um Tirsense que é de 3 divisões abaixo e, portanto, realmente fez o que pôde, mas o Benfica passeou no em Passos Ferreira, ainda por cima não foi em Santo Tirso. O que é que te apraz dizer sobre esse jogo? Antes de mais, um olá a ti e a todos aqueles que nos vão acompanhar e ao programa. Tu dizes segundas linhas, eu até digo mais, acrescento mais, segundas e terceiras linhas, porque o Benfica jogou com os jogadores da equipa B. Portanto, além dos suplentes da equipa A, ainda foi os da equipa B, portanto podemos considerar coisa. Mas também temos que atender que este Tirsense é uma equipa da quarta linha, não é? Embora jogue bem, mas a nível do campeonato em que está inserido. Era um jogo que já se esperava. Se o Benfica acelerasse um bocado. O Bruno Lage praticamente fez uma revolução, só jogou o António Silva, daqueles que têm sido titular indiscutível, basicamente, não é? E os outros foram quase todos os suplentes que ele arranjou. Jogou aqui com o Leandro, lateral direito, jogou com o Samuel Dá no lugar do Carreras, porque não havia necessidade nenhuma. O Adriano Bajami também da B, também na central. O Barreiro, o Florentino ali no meio campo, ir um à frente e outro mais a 6. Depois o Zeca Amouni na direita. O João Rego também, outro da formação do Benfica. O Sheldrup e o Belotti na frente. Portanto, é uma equipa mais que suficiente para ganhar um Tirsense ou outra equipa qualquer desta divisão. O handicap é muito grande. Por isso é que eu disse e continuo a dizer que não há necessidade de ser 2 jogos. Porque isto agora, o que interessa é que tenha agora para o segundo jogo uma equipa como o Benfica que vai lá ganhar 5-0 com facilidade, não foi preciso acelerar muito. O que interessa é que tem para o segundo jogo, pergunto eu. Sim, claro. Se vai realizar. Não tem interesse nenhum. Uma mera formalidade. Tirsense, quem é que lá vai? Não vai lá ninguém, basicamente, porque já sabem que... Pronto, inclusive, adeptos do Benfica vão ter provavelmente metade do estádio ou menos de metade do estádio. Portanto, que interesse é que isto tem? Só nos vem dar razão quando dissemos aqui que tenho que voltar outra vez à moda antiga de ser as meias finais um jogo só. E é mais do que suficiente até para poupar os jogadores, porque neste caso o Benfica, por exemplo, não anda nas competições europeias, mas podia andar lá. E não havia necessidade de mais um jogo no calendário, mais umas horas nas pernas a todos os jogadores. O jogo desenrolou-se, o Benfica até teve logo sorte do jogo. Às vezes não tem as equipas grandes. Que o João Pedro faz logo um golo até na própria baliza. Um autogolo. E, portanto, isso envolveu logo e o Benfica acelerou um pouco. E fez logo ali na primeira parte. Acabou por ser um jogo, digamos, sem história. Depois, na segunda parte, com algumas alterações que o Bruno Lage fez, nomeadamente o Prestiani, que veio provar que é um jogador acima da média. Embora pequeno e tudo, mas é um jogador acima da média. Tem mais ou menos a altura do Maradona. É um jogador, para mim, diferenciado e que já devias ter dado mais minutos. Embora o Lage diga que o está a preparar, eu não percebi muito bem em que termos é que o está a preparar. Isso eu acho que não existe no porque futebol. Ele até é superior tecnicamente a alguns jogadores que andam lá, por exemplo, o Amouni, que não sei o que é que ele anda lá a fazer. Não sei até que ponto é que vai ser possível, para mim até um caso de polícia, no caso do Rui Costa, o Benfica comprar o Amouni por 24 milhões é um caso de polícia. Gravíssimo, porque este indivíduo ele não vale 10, que fará 24 milhões, mais os 10 do Renato Sanches, que é um indivíduo, mais um que veio do Paris Saint-Germain, embora seja do Benfica, mas que não tem condições para jogar a bola. O Benfica tem lá outros, tem que dar oportunidade a outros jogadores. E tem dado a alguns e não tem dado a outros. Este era um jogo, na minha opinião, para dar minutos ao Arthur Cabral, por exemplo. E não foi dado minutos e ainda não percebemos porquê. Ou o Bruma também. Porquê é que o Bruma não joga? Então foram buscar o Bruma, deram 6 milhões. E o Bruma não joga mas agora. Mas o Bruma teve um caso com o Bruno Lage. Pronto. Agora, não venham ao Bruno Lage dizer que não houve nada. Houve, sim, senhor. Claro. Só pode ter sido, porque o Bruma estava a jogar e o Bruma não jogou no Dragão,
não jogou contra o Tirsense e jogou agora 5 minutos neste jogo, depois vamos falar mais à frente. Exatamente. É uma vitória indiscutível, uma arbitragem... Não havia grande problema em arbitrar este tipo de jogo. Não houve nada de especial. O Tirsense fez a vida, fez o jogo deles. Não podia fazer mais. Poucas situações criou, poucos remates à baliza, basicamente. Um remate enquadrado e 3 remates ao longo E a eliminatória está resolvida. E a eliminatória está resolvida e, portanto, não havia necessidade. E, em princípio, será uma final excitante. Sim, a outra também entre está. O Benfica e o Sport. Entretanto, depois deste jogo da meia-final da Taça, em que foi o passeio para o Benfica, frente ao Tirsense, como se previa, voltou a Liga e voltou com alguma polémica novamente a nível das arbitragens. Daí a frase da semana, citar Miguel Sousa Tavares, um conhecido jornalista, escritor, advogado, e que nunca escondeu que era um portista, um adepto portista fervoroso. E ele, vamos citá-lo, em que ele diz que o Benfica está melhor, apesar das subtis ajudas arbitrais aos leões. A jornada começou precisamente com o Santa Clara Sporting, que teve logo no dia da partida um lance muito polémico, que eventualmente daria origem a uma grande penalidade que não foi assinalada. Fernando Jorge, tu és o autor desta frase da semana, também estás-te a referir a isto, a este lance polémico em que o Santa Clara, em princípio, foi escamoteado de um penalti logo no princípio do jogo. Sim. Relativamente à frase que eu esta semana coloquei aqui, eu até fui buscar a frase do Miguel Sousa Tavares, é factual. Para não ferir suscetibilidades, ou seja, não pensarem que nós, como somos benfiquistas, portanto, toda a gente sabe, mas somos neutros nestas análises e se houver penaltis que sejam exigíveis ou que tenham que ser marcados, nós temos dito aqui, durante o programa, durante a temporada futebolística. Sem problemas nenhums, independentemente do clube. É por isso que estamos cá. Podemos cometer às vezes um erro ou outro, ou coisa do género, toda a gente comete. Até o VAR, que tem as imagens para ver, os comete. Portanto, nós também não temos essas imagens, mas depois temos, a posteriori, as imagens e a ajuda dos árbitros. Isto é factual a nível dos árbitros. Isto é factual porquê? Porque desde que o presidente do Sporting, Barandas, depois da eleição do Pedro Proença, e desde que o Pedro Proença tomou conta da arbitragem, porque neste momento ele é o senhor da arbitragem, portanto ele é que escolhe os árbitros, era o Fontela Gomes, não está lá agora, e portanto é na Federação Portuguesa de Futebol que está sediado o Conselho de Arbitragem, e o seu responsável, dito por ele, não é por mim, dito por ele, é o Sr. Pedro Proença, que assumiu a responsabilidade disso. Nós temos visto, semana a semana, o Sporting a ser levado praticamente ao colo. Ou seja, quando não está o abono de família ou quando o abono de família não decide os jogos, alguém os decide ou dá um empurrão. Ora bem, qualquer equipa, nomeadamente os 3 grandes, o Benfica, o Porto e o Sporting, que até podem jogar mal num jogo qualquer, se tiverem estas ajudas, não é? A coisa corre de vento em popa, não é? Porque sabem que estão ali à espera, não é? Pronto. A semana passada não foi possível isso perante o Braga. Porquê? Porque o Braga marcou um golo do empate praticamente no fim, em que não houve tempo. Provavelmente, se houvesse mais tempo, mais um quarto de hora, ou mais 10 minutos, ou qualquer coisa assim do género, se calhar ia aparecer mais alguma erro propositado para desfazer a igualdade. Mas referindo concretamente agora ao jogo do Santa Clara. Relativamente ao jogo de Santa Clara, é um jogo em que, para já... as condições não eram as mais apresentáveis para ambas as equipas em termos do vento. É um campo muito ventoso, que é num alto, é difícil jogar a bola. O Sporting jogou a favor, primeiro, jogou a favor do vento e não aproveitou essa oportunidade, porque isto tem a ver... vantagem, exatamente, tem a ver com o seu treinador. O treinador tem que estar ali, é como um jogador de xadrez, para mover as peças e para falar também com os jogadores e dizer, nós estamos a favor do vento, está a tirar a baliza. O único que tirou a baliza foi o Lebaste. Ainda tirou lá 2 petardos, não é? Ajudados pelo vento, e o guarda-redes do Santa Clara fez 2 boas defesas. Exatamente. Mas podiam ter aproveitado mais, tem lá outros jogadores, não é? O Sporting, o Guiocas, o abono de família, basicamente pouco jogou. Lembro-me de uma saída ou outra em que o Guiocas conseguiu fugir àquele que lhe estava a marcar. O Santa Clara também taticamente mudou algumas. Sim, o Santa Clara... Jogou com uma linha de 5. Pois eu já lá vou. Exatamente. O Santa Clara modificou, jogou com um autocarro atrás logo de 5.
e mais 3 e mais 2 na frente, o 5-3-2. O Sporting jogou no mesmo sistema que jogava o Rubem Amorim e que o Rui Borges agora chegou à conclusão que tinha que dar o volte-face e voltar atrás a jogar no sistema do Amorim, porque os jogadores já tinham a jogar há muitos anos. Este sistema mas para Santa ti, Clara adotou e bem. Houve grande penalidade para a maioria das pessoas. Eu já lá vou, deixa-me dizer. Eu disse aqui já em vários jogos que só há duas maneiras de anular o Gyökeres. Veio a bola há muitos anos e sei muito bem como é que é. O Gyökeres é um indivíduo que não pode agarrar a bola e deixá-lo embalar. Portanto, tem que haver um defesa que chegue primeiro à bola do que ele. Ponto número 1. Em segundo lugar, se chegar e o Gyökeres fizer uma finta e ele passar por esse indivíduo, tem que ter outro logo à área para fazer a dobra. Nem que lhe faça falta. E a partir daí o Gyökeres tem grande dificuldade. E até a marcação homem a homem, que se usava antigamente. Não venham cá com tretas, porque o Gyökeres faz isto no Campeonato Português. Eu já disse aqui e volto a frisar. Quando for para a Premier League, nós vamos acompanhar o Gyökeres, ou eu vou acompanhar o Gyökeres, a ver se ele faz isto. Não faz. Porque a gente são jogos completamente diferentes. E jogadores completamente diferentes. Mesmo influência, nem mesmo brilho. O Santa Clara tem uma boa equipa, está a fazer um bom campeonato também. Estava em quinto lugar, agora não está. Foi ultrapassado pelo Guimarães, com a vitória fora. O Sport pouco jogou. Não teve o Gyökeres a ajudar em termos de fazer golos. E aos 11 minutos, dá-se por causa do jogo, o Ricardo Quaresma dá uma pranchada dentro da área. E, portanto, era um penalti do tamanho da Torre dos Esclénios, que toda a gente viu isso. Menos o árbitro e o VAR. É que o VAR nem sequer mandou ver ou verificar na concordou Portanto, com a decisão do árbitro? Sem dúvida nenhuma. Este árbitro já é preciso e conciso em más arbitragens e o VAR que esteve lá, o Hélder Malheiro, é outro árbitro fraquíssimo. Mas até parece que até é mais para a análise do VAR do que propriamente ao árbitro. O árbitro pode-lhe escapar aquele toque de joelho do Eduardo Quaresma, mas ao VAR é impossível. Ao VAR é que é impossível. E nós temos o VAR, e eu sou um acérrimo defensor do VAR. Claro. Cada vez mais. Mas usado com competência. Mas o problema é que o VAR tem que começar a ter, para já, uma firma autónoma na arbitragem, fora da federação e fora do conceito dos clubes, do mandato dos clubes, que os clubes é que mandam. E depois temos que criar cursos de formação para indivíduos que podem até nem ser árbitros, que sejam formados para o VAR. Para o VAR. Não é árbitros que são maus e vão para o VAR e ainda são piores. Franja, eu acho que isso é um falso problema. Essa das formações, aquilo que mais me incomoda, no fundo, nestes erros do VAR, é que há erros, toda a gente, não é preciso ser especialista em futebol, não é preciso ser especialista em arbitragem, há erros como esse do Santa Clara, que é flagrante e que só houve praticamente 2 árbitros naquele momento, que foi o árbitro do jogo e o respectivo VAR, que não viram o toque do Eduardo Quaresma no jogador do Santa Clara, porque qualquer pessoa que estivesse a ver o jogo e que até nem entendesse grande coisa de futebol, verificava que houve um toque antes de disputarem a bola do Eduardo Quaresma a derrubar o jogador de Sporting. Isso a mim é que me causa confusão. Portanto, não vamos falar em cursos, nem meios cursos, nem árbitros fracos, que depois viraram VARs que em princípio também realmente são fracos, mas quando os erros são tão flagrantes que toda a população vê, menos os 2 responsáveis pela decisão, não é? Isso é que é estranho. Agora, por exemplo, fazendo o paralelo com o penalti do Otamendi, aí eu deixo a interpretação de cada um. Sim, mas repara, Rui, quando eu falo aqui... será mais duvidoso. Mas quando eu falo aqui... Agora, flagrante... Quando eu falo aqui, já falei várias vezes, que é preciso cursos de formação para o VAR, é no sentido de retirar estes árbitros que estão viciados e depois não venham cá dizer que não viram. Não, viram. O VAR tem todos os apetrechos necessários. Se nós em casa, sentados no sofá, no estádio é difícil. Quem vai ao estádio ver os jogos é mais difícil ver estas coisas. Mas depois quem tem as imagens, não pode falhar. Não pode falhar. Eu admito um erro em 100. Em 100. E já muito. Mas os erros o problema aqui... Os erros que toda a gente vê são inadmissíveis. Claro. Não podem ser admitidos. E aí é que está o problema, do futebol português. É a falta de critério em que uns lances contra umas equipas são assinalados e contra outras equipas não são assinalados. Não é? Então o que é que está mal? É os indivíduos da arbitragem. Eles é que estão mal. Não é? Não venham cá dizer que não nos deram ferramentas. Um bom eletricista
para executar um determinado trabalho, tem que ter boas ferramentas, que é para não se queixar, que não pode efetuar o trabalho em condições. Mas eu não caso. Aqui no VAR, eles têm todas as condições para não falhar. E não falham. Se quero... falham, têm que ser penalizados pelo mesmo Conselho de Arbitragem. Por exemplo, imagina que sou eu que estou à frente do Conselho de Arbitragem. Este indivíduo levava 3 ou 4 meses de suspensão. Exatamente. E esses erros que toda a gente isto vê. Ficava já ciente, os outros que fizessem a mesma coisa, levavam 3 ou 4 meses. Tinham que ser penalizações fortes. Porque nós estamos a falar em árbitros internacionais, estamos a falar em árbitros que ganham 5 mil euros por mês. São profissionais. Não estamos a falar em indivíduos, não é? Têm que ser penalizados. Porque repara, um jogador leva 2 amarelos, e ao segundo amarelo é um vermelho e é penalizado com um jogo, ou 2 ou 3. Sim. Leva um vermelho direto, é penalizado conforme a gravidade da situação. Porquê é que um árbitro não é penalizado? Antigamente tínhamos a jarra, mas não precisámos de ter jarras, precisamos de castigar estes árbitros. Porque se lhes for à carteira, eles começam a ficar mais finos. Eles às vezes são penalizados, mas curiosamente são penalizados de forma subtil, nunca é anunciada a punição. E eu sou apologista de ser tornado público, por exemplo, num erro destes no Santa Clara, o Sr. VAR, a própria Federação, não é? A comunicar ao povo que este árbitro, pelo erro crasso que cometeu, foi penalizado num mês ou 2 em que não habita. Ser público. Sim. Para haver até uma certa humilhação, um certo vexame da pessoa que falhou à frente de toda a gente. Não, e o mais grave não é esse. O mais grave é que nós às vezes estamos aqui, já disse isto, volto a frisar, que é importante. Muitas vezes estamos aqui a penalizar o VAR quando o VAR se calhar tem razão. E nós assistimos a isso. Porque o VAR pode ter dado uma indicação e ele nem sequer foi ver. Eles têm essa coisa. E no Benfica aconteceu isso. O VAR tem uma noção, o Luís Godinho, vamos falar mais à frente. Vamos acabar o Sporting agora e já vamos falar outra vez. Na mesma situação. Portanto, o Sporting não fez um grande jogo, depois na segunda parte virou o Santa Clara. Não aproveitou o fator vento, não é que era importante neste jogo. O Santa Clara também na segunda parte pouco fez, veio mais à frente um bocado claro. O Jenny Catano faz um bom golo aos 50 minutos e praticamente o jogo decorreu numa toada morna, sem grandes oportunidades de parte a parte. E as poucas oportunidades que houve foram do Sporting. Exatamente. E, portanto, o Sporting teve 7 remates, para verem só, que foi muito baixo em relação àquilo que é normal ter, 4 enquadradas, e o Santa Clara teve 10 remates, mas só um enquadrado à baliza. Portanto, foi um jogo que era mais expectável que ficasse 0-0 ou um empate de 1-1, no caso de ser marcado um penalti. Portanto, este penalti é flagrante porque é relevante para o jogo em si. Claro. O Sporting poderia, ou até podia defender o penalti ou não. Não, o Sporting até podia dar a volta se o Santa Clara cometesse o penalti. O jogo era completamente mas o jogo seria eventualmente até mais bem jogado ou mais bem disputado. E o Sporting tem jogado pouco nestes últimos jogos, sai da Madeira com 3 pontos fundamentais para se manter na frente. A seguir, logo de seguida, tivemos um Estoril-Porto, um jogo Casa Pia-Porto, um jogo que a priori seria difícil para o Porto. Acabou por ser, de alguma forma, mas foi desmontado realmente por um lance de gênio de um jogador muito novo, mas que realmente tem um futuro muito promissor à sua frente. O Rodrigo Moura, mais uma vez, decidiu para o Porto. Jogo fraco, penso eu. Vitória justa do Porto. Sim. O Porto, mais uma vez, com o mesmo sistema, embora agora aqui com a alteração do Anselmi, que disse que o Porto a equipa estava compenetrada, estava não sei o quê, portanto fez aqui uma alteração, tirou o Samu, ainda não percebi bem porquê, porque o Samu depois entrou, até nem mostrou que estava lesionado. Este Danny Gul e o Belotti, posso pôr no mesmo pacote. É pior do que eles nem na segunda, nem na terceira divisão jogam aqui em Portugal. Terceira divisão, frise bem. Não sei como é que vão buscar estes jogadores, não sei se é negócio, se é qualquer coisa do género. Não consigo entender. Consigo que o Porto, mais uma vez, jogou abaixo das suas possibilidades, jogou pouco, o Casa Pia também. Aliás, a grande oportunidade do jogo do Casa Pia logo no Sim, mas era fora de jogo. Era fora de jogo. Quando ele se isolou e o Diogo Costa defendeu aquela bola, sim, aquilo vai ser fora de jogo. Okay. Mas é uma grande oportunidade e mais uma fífia da defesa do Porto. Sim, a defesa estava completamente o problema do Porto é o esquema montado pelo Anselmo. Ele não sai disto e eu acho que ele não vai longe com este esquema que monta.
porque os jogadores não têm as características para este sistema tático que ele está a querer implementar. E que não sai disto. Ele é teimoso, teima nisto e não sai disto. E para isto também é preciso que muitas das vezes os jogadores estejam cientes e deem mais e sejam os próprios jogadores. Eu vou citar o caso do PP, mais uma vez. Foi um indivíduo que passou ao lado do jogo. Sim, Há qualquer coisa, ou ele não quer jogar, ou está a jogar contra, ou contrafeito. Acho que está a jogar contrafeito desde que começou o campeonato e o puseram no banco. Nota-se isso nitidamente. Portanto, é um jogador dos bons que o Porto tem lá, uns 4 ou 5, que o Porto, como tem um plantel curto, é necessário que estas armas todas venham ao de cima, não é? Claro. Tirando o Fábio Vieira, que até subiu um bocadinho em termos técnicos, em termos físicos. Também mudou um bocadinho no terreno do jogo. Joga mais por dentro. E o Rodrigo Mora, que foi que resolveu o jogo. Tem lá uma grande jogada, sim senhor, naquele lance extraordinário. E no lance miúdo com 17 anos. E depois tem outro lá. Outra falta, que é inconcebível, como é que... E quase que era penalti, que era a entrada da área, que é atropelado por Fontes. Como é que é possível nós, outra vez, vou bater outra mesma tecla, como é que é possível nós, sentados no sofá, vermos uma falta nítida, um atropelo do Fontes ao Rodrigo Mora, e o árbitro não marca nada, manda seguir, e o VAR não tem uma intervenção, não tem nada. Isto é uma coisa completamente. Mas aí o protocolo não permite ao VAR, que não engloba esta digamos, forma. corrigir o erro do árbitro. O árbitro está lá para ver este lance. Sim. Até porque ele está lá pertinho, não é? Pronto. Sim, portanto, uma vitória justa do Porto, foi o que teve mais oportunidades. Jogou mais do que o Casa Pia. O Casa Pia jogou um pouco abaixo daquilo que costuma jogar. O Porto jogou melhor do que contra o Benfica. Algumas oportunidades. E o Porto ganha 3 pontos fundamentais, porque o Porto sabe que tem o Braga, que jogava em casa, e que provavelmente ia ganhar, como ganhou até folgadamente, e fez um grande jogo. O Porto não pode perder pontos nesta fase crucial do campeonato, nos 5 jogos que faltam. Entretanto, a jornada terminou com o Benfica-Arouca. O Benfica, face ao resultado do Sporting, na jornada anterior, que vocês sabem, tinha passado para primeiro, dado o empate do Sporting com o Braga, e o Sporting, entretanto, com a vitória no Santa Clara, ultrapassa o Benfica. O Benfica tinha a responsabilidade de vencer o Arouca no seu estádio, e aconteceu a grande surpresa da jornada. O Benfica deixou-se empatar precisamente nos últimos minutos, já nos descontos. Houve lances também polémicos, ou pelo menos um. Fernando Jorge, o que é que tu achaste deste jogo? O que é que tens para falar do Benfica, do Arouca e do árbitro também? Bem, relativamente ao jogo, o Bruno Lage praticamente jogou com uma equipa toda fresquinha, porque tinham descansado contra o Tirsense, tirando o António Silva, foi o único. Mas curiosamente não imprimiu uma grande dinâmica ao jogo. Sim. A ilação e o grande resumo disto, eu resumo em duas frases, já comento o jogo. O Benfica facilitou muito, os jogadores falharam muitas bolas que são fáceis de marcar e deviam ter marcado, e o Bruno Lage falhou redondamente quando não tirou o Di Maria ou não refrescou o setor direito, o Tomás Araújo e o Ángel Di Maria. Até porque, segundo palavras do Bruno Lage, o Tomás Araújo tem jogado à condição, não pode jogar mais de 40 minutos, 45, porque tem problemas de pubalgia. Tem que ser gerido. O Ángel Di Maria, volto a frisar aqui que se eu fosse treinador do Benfica, jogaria sempre nas segundas partes. Os minutos finais, 15 ou 20 minutos ou qualquer coisa do género, até era bom para ele, porque aqui ele fazia golos e brilhava, porque os jogadores estão mais cansados. Não, mete-o numa fase do campeonato em que os jogadores estão frescos. Portanto, as equipas adversárias, quando começa o jogo, estão todos frescos. Claro. Ao fim é que têm grandes dificuldades perante um indivíduo que, tecnicamente, é o melhor jogador do Campeonato Português de longe. Ora bem, quando é que devia jogar? Devia jogar nessa fase adiantada, não é? Das horas e do tempo de jogo. Não é assim que o Bruno Lage interpreta. O Bruno Lage, para mim, é um bom treinador, volto aqui a dizer, é um bom treinador, sabe treinar, sabe pôr as equipas a jogar, mas falta-lhe personalidade. E esta falta de personalidade de liderança. E de liderança em relação aos egos daqueles jogadores mais preponderantes, não é? Que o Benfica tem alguns. Ele já passou pelo Alvarampo, não teve esse problema. Ele passou pelo Botafogo, teve esse problema com alguns. É factual, porque vem nos jornais. Portanto, ele não consegue dissociar um grande jogador de quando deve jogar ou quando não deve jogar. E depois o Di Maria que não aceita, porque nós vimos esses gestos até a semana passada do outro jogo, quando foi substituído, a abanar a cabeça. Até ontem. Quando ele devia sair mais cedo. E ontem, praticamente, sai ao fim, faz o jogo quase todo e também bem com cara de aborrecido. Não pode. Exatamente. Não pode. Não é? Portanto,
Este o Vasco se abre. É engraçado porque isto foi um encaixe entre as duas equipas. O Benfica joga num 4-2-3-1 e o Arouca joga também num 4-2-3-1. Atenção, este era o como põe vídeos para a equipa e tudo, devia ter dito aos jogadores do Benfica e mostrado alguns filmes do Arouca, que o Arouca é muito forte nas segundas partes. O Arouca em Alvalade e no Dragão fez uma grande exibição. E em Braga. Atenção ao Arouca. O Arouca em Braga quase que virava um resultado ao Braga. E acabou por empatar. Deu um banho de bola na segunda parte. Contava-se com um Arouca forte na segunda parte. A primeira parte, o Vasco se abra, tentou cortar ali... Foi um Arouca encolhido. Sim, um Arouca mais encolhido para cortar a maneira de jogar do Benfica, que é uma maneira... Joga rápido, não é? Joga em contra-ataque rápido. E, portanto, o Arouca jogou mais recuado atrás para caçar as bolas e lançar na frente, naquele trio da frente, que eles têm bons jogadores. O Teresa, que é um jogador muito rápido e bom jogador. O Turco, o Yeltsin, parece um jogador pesado, mas ele movimenta-se bem, não é? E depois tem o Jason Ranuceiro, que é um das boas equipes, dos bons jogadores, que anda aqui no campeonato e que não sei como é que não foi vendido para o Arouca, não é? Ele tem lugar até nos grandes. Até nos grandes. Ou propostas, mas e depois o Sila a jogar ali a 8, porque é um gajo que está em todo o terreno também, tipo Florentino, mas até com mais velocidade, mais rápido. Pronto. Portanto, tem boa equipa, boa defesa e um guarda-redes, mais ou menos, não é nada de especial o guarda-redes do Arouca. Já esteve melhor. Portanto, o Arouca fez o que estava a fazer. O Benfica, só aos 60 minutos, teve algumas oportunidades. É que marca um grande golo. Mais uma jogada extraordinária, um passe extraordinário do Walsner. Porque é que o Benfica, para mim, considera o Walsner o melhor jogador em campo, que foi o jogador que esteve nos lances mais decisivos do encontro, daqueles que o Benfica fez o golo. Esteve nos dois e esteve mais alguns. Agora, o problema do Walsner é este. Como é que um indivíduo que anda dentro do campo tem que defender, atacar e ser o primeiro a fazer a pressão na frente? Porquê? Porque tem um indivíduo chamado Di Maria que não faz nada disto. Porque quem tem que fazer a pressão na frente é o Pablo Iris, e esse faz e vem. Aliás, corre tudo quanto é canto e cansa-se. E depois as pessoas dizem assim, ei, pá, mas falhou lá 1 ou 2 golos. Mas eu já disse aqui porque é que o Pablo Iris falha. O Pablo Iris está estourado. Ele anda à direita, anda à esquerda, ele vinha atrás, ele vai à frente. E quando tem que concretizar, está com velocidade a mais e está cansado. Se ele estiver ali mais fixo, fazer a pressão à frente, não recuar tanto atrás, mas ao lado dele tiver um Di Maria que o ajuda a pressionar o adversário, que não faz, e que não defenda com os olhos, que é o que o Di Maria fez em todos os jogos, defende com os olhos, não é? E o próprio Cochu, que até tem jogado melhor do que nos últimos tempos, subiu um bocadinho, já está nos 12 milhões, tenho subido isto em termos de milhões, mas aos 25 ainda falta muito dinheiro para isso, temos aí melhores na divisão, defende também muito mal, não é? E depois vê-se aquele golo que o Santa Clara marca, o Arouca marca ao fim, que eles estão dois cansados, o próprio Tomás Araújo vai à esquerda fazer não sei o quê, quando não está no lugar dele, está cansado. Exatamente. E o Cochu também devia estar ali mais atrás para cortar a bola, mas não. Ele corta com ou para impedir eventualmente o passe que foi feito à vontade na profundidade. Resumindo e concluindo, a arbitragem aqui teve uma influência grande no resultado final, porque um penalti é um penalti que não existe. Portanto, o Jason faz-se ao penalti, até porque ele voa antes de chegar ao Otamendi. Há imagens agora já mais ao pormenor, em que se vê que ele já está a formar o salto com as pernas e o Otamendi está para aí a 20, 30 centímetros dele. Portanto, ele faz ao penalti. O Otamendi, quando faz o carrinho, não pode meter a cabeça, como diz o árbitro. Isso é escandaloso até podia ser um caso de polícia, quando um árbitro declara que o Otamendi o derruba com a cabeça. O Otamendi não pode ter a cabeça dos homens. Então o Otamendi é que vai meter a cabeça na areia ou na relva, fazer um buraco e meter lá a cabeça. O Otamendi normalmente vai com o corpo. E a cabeça faz parte do corpo. Portanto, é um penalti desnecessário. É um penalti que não existe. Né? É um penalti que não devia ser marcado e o resultado podia ser outro. Portanto, tem grande influência no resultado. O Benfica não tem nada a perder, porque a única coisa que tinha a perder era que se o Sporting perdesse pontos, até quase que nem era necessário o Benfica ganhar quando for o jogo, para mim vai ser o jogo do campeonato. O Benfica mesmo a perder ou a manter-se como está, esse jogo é que vai ser o jogo mais importante, provavelmente. Mas, se o Sporting perdesse pontos e ficasse a 4 pontos, o Benfica até podia perder esse jogo. Sim, portanto, o Benfica pôs-se a jeito. Mas, por exemplo,
isso também não é assim tão linear como estás a dizer. Eventualmente, se o Benfica perder em Guimarães, que é um jogo difícil, nem a vitória com o Sporting pode valer o título. Portanto, exatamente. há que ter calma com esse jogo. Há que jogar os jogos e ganhá-los. E se todos ganharem, realmente o jogo do Estado da Luz, Benfica-Sporting, será crucial, será mesmo decisivo. Agora, repara. Até lá. Agora, repara. Não se pode afirmar assim. O VAR deu uma indicação para ver o António Nobre ir lá ver ao VAR ou à televisão o lance. E ele foi lá e manteve a opinião dele. Não é? Que é legítimo, que o árbitro, no fundo, pode ir lá consultar e decidir. Sim, claro. Eu vi o Soares Dias no Boa Vista a fazer isso 3 vezes e a não seguir o árbitro. No seguimento do que escrevi na fase da semana, da crónica do jogo Santa Clara Sporting, como isto mudou a partir da vitória do Proença, volto a dizer isto, tendo este se autonomeado como responsável pela arbitragem, não foi por acaso que o apoio do Sporting para a sua eleição, com o consentimento do presidente Banana do Benfica. E agora, caro presidente Banana, vais ficar calado ou vais dizer algo? Parece-me que já saiu um comunicado. Não, mas mais um comunicado. Jorge, e o comunicado não chega. Não chega. Qualquer clube, não tem que ser o Benfica, nem o Sporting, nem o Porto, qualquer clube, quando se sente lesado, acho que tem... Por isso é que existem na estrutura de futebol os assessores de comunicação ou, eventualmente, os diretores para o futebol, têm que dar a cara perante a comunicação social. Comunicados não têm o mesmo impacto, não têm o mesmo... Aliás, há pessoas que nem ligam aos comunicados, nem... Isso, comunicados, não faz sentido. Acho que não faz sentido dar a cara numa conferência de imprensa se sentem lesados, embora eu continue a dizer, normal, o lance do penalti do Benfica com o Arouca é um lance mais subjetivo de análise. Portanto, eu aceito que haja quem diga que não há penalti, como aceito que haja quem diga que há penalti, porque o Otamendi vai de carrinho e possivelmente é inevitável o choque. Mas agora, no Santa Clara, curiosamente, toda a gente vê a falta do Eduardo Quaresma e o próprio VAR, podia o árbitro até ir ao VAR e confirmar a sua decisão. Mas não. Houve 2 pessoas neste país que alinharam pelo mesmo diapasão. Não há falta do Eduardo Quaresma contra a esmagadora maioria das pessoas. Não é a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade. Isto é que é absurdo. Mas a esmagadora maioria das pessoas nem sequer é arte. Nós estamos aqui a falar que nestes 2 lances, nestes dois lances, do futebol, os árbitros de futebol foram unânimes, é factual, porque está aqui, tem nos jornais, factual. Todos eles disseram que há penalti contra o Sporting e que não há penalti contra o Benfica. Todos os árbitros. Eu percebo. Não temos nenhuma voz em contrário. Não é? Portanto, isto é preciso agora aplicar o castigo. Vamos ver o que é que vai ser feito. Nada, como é costume, não é? E, portanto, é nesta lama e neste sistema lamacento e esta farsa do futebol que existe aqui em Portugal que vão continuar a afastar os espectadores e as pessoas que gostam de ver futebol. Porque eu assisti na quarta-feira isso é que é futebol. Isso é que é futebol. É de outra galáctica. A gente senta-se no sofá para ver esse jogo. Eu vi o Real Madrid com o Arsenal. Real Madrid. E a única comparação que eu tenho aqui é que o estado do Benfica, o Porto e o Sporting têm relevados de categoria àquele nível daquele também. O resto não tem. Não tem assistência, tirando o Benfica que realmente tem muita assistência. Não tem aquela assistência. Sim. Não tem aquela arbitragem. Não há casos. Ou souberem, eles resolvem. Não há tantas paragens. Os jogadores não se atiram para o chão a pedir água. E o time-out aqui, como os treinadores, tira-te para o chão, pá. E vocês vêm aqui agora. Porque agora está-se a transformar aqui no futebol, se vocês repararem, está-se a transformar no futebol como no basquete. Os time-outs. Mandam a tirar o guarda-redes para o chão e os jogadores vêm todos ao treinador, não é? Para dar instruções como no futsal ou como no basquete. No basquete eles mandam parar. Ok, tudo bem. Então o melhor é parar. Isto é uma vergonha. E os últimos minutos que os árbitros dão, uns dão 7, outros dão 8, outros dão 10, uns chegam a dar 3 ou 4 e acaba quando deviam dar mais. Outros não. Então, o que é que foi feito nestes 8 anos relativamente ao Sr. Pedro Proença para melhorar isto? Nada. Acredito que ele vai fazer mais alguma coisa. Se o deixarem fazer, este foi eleito agora, que é mais uma guerra, não é? Entre os clubes, não é? Que há os apoiantes e há os que foram contra. Mas, já andaram a escrutinar. Ganhou o Reinaldo Teixeira, exatamente. E ainda bem, porque o outro indivíduo esteve lá, era presidente da Assembleia Geral e não fez nada. Portanto, era o outro indivíduo que estava conivente com a situação do futebol português.
É isto que é preciso alterar, para termos mais gente no estádio, bilhetes mais baratos, melhores condições, e as pessoas poderem ir aos estádios ver aquilo que gostam, não é? Neste momento há um afastamento total, há cerca de 30% ou 40%. Eu vi um jogo aqui há 2 semanas, entre o Casa Pia, já não me lembro quem, 300 pessoas na bancada. Claro. Um jogo de primeira divisão. Claro. Nós vamos aí aos distritais, há jogos que têm mais. Portanto, há qualquer coisa aqui que é preciso fazer. E o que é preciso fazer? É preciso fazer uma competição totalmente diferente, a 3 voltas, ou fazer como se faz na Champions League atual. Ou seja, a uma volta e os primeiros 8 seguem para a segunda fase e os outros lutam para não descer. Para isso, Portanto, para isso é preciso mudar mentalidades. Exatamente, tem que mudar. E se calhar, os clubes estão todos se calhar mudar as pessoas. Claro, não é? estão Mudar todos as agarrados pessoas a isto. primeiro. As E que pessoas venham não com mudam, outra mentalidade. lá e voltam mudam porque as pessoas que estavam lá são as São as mesmas mesmas que continuam, sempre. não é? E, portanto, saem de lá e voltam outra Não vez. não há renovação. Não há renovação possível. Portanto, o campeonato português e o futebol português cada vez está mais fraco. E isso vai-se ressentir a nível das coisas. Enquanto os outros clubes metem 6 e 7 e 8, mesmo a Premier League nós mete 8, temos tendência nós cada vez temos menos. Daqui a 2 anos, pelo ranking que estamos a ter, vamos ter só o campeão aqui, português, a jogar na Champions League. Sim. O resto não tem mais ninguém. Há uma tendência para isso. E é bem feito. Que é para e apesar de todas estas nossas críticas ao futebol português, ele realmente deixa o rubro na liderança. Neste momento, Benfica e Sporting estão empatados. Vamos ver o que se vai passar. Faltam 5 jornadas, cruciais para quem decidirá o campeão e quem decidirá descer para a segunda Liga. E com esta mensagem nos despedimos, desejando-vos a vocês uma ótima semana, com muita saúde, paz e trabalho. Muito obrigado e boa semana para todos.